Primeiro, nós vamos falar do Cerrado de uma maneira genérica. O Cerrado é um bioma importantíssimo do Brasil e um bioma importantíssimo da América do Sul, e nós vamos falar sobre ele rapidamente, só para termos uma ideia da amplitude dessa região. Agora nós vamos mostrar algumas fotografias e fazer algum comentário sobre esse bioma tão importante. É o segundo da América do Sul, é o segundo do Brasil. Uma foto característica das terras do Cerrado. Você pode observar que é uma vegetação, em geral, rasteira, com árvores com o tronco mais grosso, porém, geralmente os troncos são tortos. Eles são tortos, inclusive, na década de 70, quando começaram as conversas de, eventualmente, alguém plantar café no Cerrado. Muita gente ia para lá e voltava dizendo que era terra fraca, é a terra do pau torto. Por quê? Nutriente. Mas olhem o tamanho do cerrado brasileiro, desse bioma complexo e imenso e com uma amplitude continental. O Brasil é gigante e esse bioma também é gigante dentro do Brasil. Aqui algumas fotos que demonstram como é o cerrado, a vegetação do cerrado natural, um pouco da fauna, né, desse cerrado, e logo em seguida nós vamos focar um pouco mais no café e falarmos um pouco sobre essa região. Agora nós vamos olhar o cerrado do ponto de vista café e vamos utilizar para isso um site mais voltado para aquela denominação de origem e dar uma ideia de onde, principalmente, o café está no Cerrado. Bem, agora nós vamos dar uma olhada no Cerrado, olhando o café com denominação de origem. Eu vou compartilhar uma tela aqui e aí a gente vai caminhar um pouquinho nessa seara. Se vocês forem nesse cafédocerrado.org, vocês vão ter acesso a muitos detalhes sobre a região, sobre uma federação que foi criada lá e tal. Aqui eu só quero fazer uma referência rápida ao que eles chamam de mapas das fazendas, né? Se você clicar em mapas das fazendas, você vai ver que nos 55 municípios lá dessa região, você vai encontrar 1.209 fazendas cadastradas, né? E quando você se aproxima, você na região do Cerrado, Café, você tem essas quantidades de propriedades cadastradas por região. Na medida que você se aproxima, você vai, por exemplo, aqui teoricamente são duas fazendas. Então você clica aqui, aqui estão as duas fazendas. Esta aqui é uma do Evanildo Pérez Domingues, essa aqui é outra do Vander Lúcio Rodrigues Alves. E dá para você ver direitinho como é a fazenda, né? Desta forma aqui, veja lá, tem pivôs, né? Não é um pivô de café, aparentemente, mas é isso. Então você consegue passear aqui e descobrir inúmeras
fazendas. Aqui tem 659 fazendas. Vamos clicar lá. Aí tem outros núcleos aqui. Vamos aqui para esse lugar aqui onde tem 3 fazendas. Tem uma fazenda aqui do seu Marcel Sequeira, tem uma outra aqui do seu João Raimundo Batista, tem uma outra aqui do seu Vicente Ferreira Gonçalves. E se você clica, você vai obter dados daquela fazenda que você clicou, né? A localização, as entidades, as certificações, as entidades coligadas a essa determinada fazenda. Então, tem a altitude média dessa propriedade, quais são as variedades que estão lá plantadas. É realmente um trabalho fabuloso esse que nós vemos aqui no Cerrado. Sempre que você for procurar uma fazenda, você vai ter todos os detalhes. Nesse caso aqui tem até a foto do produtor, a certificação que ele tem, o que ele tinha, né? E, claro, a localização. É bem interessante isso aqui. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês terem um site lhes permitam passear pelo Cerrado Café. Agora nós vamos falar um pouco de como é o produtor de café no Cerrado, porque o Cerrado tem uma fama de ser altíssima tecnologia, de usar as melhores práticas, etc, etc. Nós temos um café no Cerrado que ele é reconhecido já mundialmente como um café diferenciado pela sua bebida, pelo seu inverno bem característico, as secas que acontecem no período de colheita permitem uma uniformidade de qualidade de bebida e de aparência. São raros os anos em que chove muito durante a colheita no Cerrado e estrague qualidade. Em muitos anos de carreira, de acompanhamento, eu só lembro de um ano específico e não me pergunte qual foi, porque eu não vou saber especificar sem olhar anotações antigas. Mas, de qualquer forma, existe, existe um estereótipo do produtor do Cerrado, que é aquele mega produtor gigantesco de alta tecnologia. Eu acabei de falar do seu Francisquini. O seu Francisquini deve ser o maior produtor de café do mundo. E ele não usa as tecnologias de ponta para tocar o seu negócio. O seu Francisquini, ele é um produtor raiz, ele é aquele sujeito que ele investe na terra, do alto dos seus 80 e tantos anos lá, com muita sabedoria e com muito cuidado, com muito bom senso, investe, sim, em proteção de safra, investe, sim, em nutrição, investe, sim, em boas práticas, mas está longe de ser aquele sujeito de vanguarda que tem maquinários de última geração e que usa tecnologias de plantio, de irrigação e de agricultura de precisão de uma maneira que o leve a altíssimas produtividades. Ele não tem altíssimas produtividades, ele tem extensas terras cultivadas e é um homem de sucesso no nosso setor e nós temos que. Eu gosto de usar o exemplo dele como um mega produtor que não atende a esse estereótipo que se dá para o Cerrado inteiro.
Outra coisa importante para se falar é que, apesar do Cerrado ter ó, altitudes boas, acima de 1.000 metros, em boa parte de sua extensão, o Cerrado não é dominado por megaprodutores. O Cerrado tem um monte de produtores pequenos, tem uma quantidade enorme de produtores medianos e, inclusive, embora a maioria das terras sejam mecanizáveis, muitos desses produtores não têm a menor condição de ter maquinário para colher, eles acabam alugando e se associando em famílias ou associações ou mesmo cooperativas para tocarem o seu negócio, tanto no custeio do cultivo da lavoura ano após ano, quanto na colheita. Então, esse é bem importante. São características importantes que a gente falou aqui. O bioma do Cerrado, que é muito maior do que o local onde se planta café, a fauna do Cerrado, que ela é característica da região e realmente é algo que precisa ser considerado sempre na, na condução de qualquer cultura. O café, especialmente esses 55 municípios da denominação de origem controlada, a altitude, a topografia e a qualidade média do cerrado o destaca dentre todas as regiões do Brasil. E, por último, essa questão de convivência, mesmo que o mercado não olhe desta forma, mas de convivência do mega produtor com o médio produtor, com o pequeno produtor que tem uma quantidade gigantesca no Cerrado. E eu conheço propriedades no Cerrado, relativamente pequenas, que ainda não têm um terreiro acimentado, asfaltado ou pavimentado, e ainda seca o café num terreiro de chão batido. E só possível mesmo no Cerrado, onde o inverno não chove muito. E secar café no chão batido, quando vem a chuva, pode estragar o café todo. Mas no Cerrado isso é mais comum de acontecer, ou seja, invernos bem secos, com pouca chuva durante a colheita, facilitando muito a qualidade média desses cafés. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre produtividade, e para você que não conhece o Cerrado, vai ficar um pouco mais fácil de você ligar para os seus contatos e conversar com eles sobre o que faz sentido para o ano passado, para este, para o próximo, na questão da produtividade média de cafés. Tá bom? Então, até já.